Boa noite, muito boa noite a todos por mais uma noite de estudos. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, por essa oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá para estudarmos, para refletirmos e debatermos. Hoje, nosso irmão João vai nos guiar nessa jornada, dando continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos adentrar o capítulo 132, sempre adiante. Mas antes, quem faz o estudo também faz a nossa prece de abertura. Então, convido o João a fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo para podermos aprender e pôr em prática os ensinos do nosso Mestre Jesus, que nós possamos seguir sempre adiante, um dia após o outro. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Isso. Então, é o capítulo 132, sempre adiante. Por que de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Quem disse está em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dessa passagem de Pedro, né, eu entendi o seguinte: porque quando você é vencido ou se deixa vencer, fatalmente se tornará escravo deste. Se quiser continuar, pode continuar. Se alguém quiser falar também, então vamos lá. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. Então, nesse parágrafo aí, o que é alcançar os altos objetivos da vida? É a evolução moral e espiritual que cada um de nós tem que passar, tem que alcançar. Reconhecer a condição de aprendiz, estamos sempre aprendendo com as nossas experiências, com a vida, armazenando em nossa memória evolutiva tudo que foi proveitoso e tudo que não foi proveitoso, porque tanto os acertos quanto os erros nos levam à evolução. Alguém quer? Essa passagem é interessante, né? Porque ele fala de uma coisa que naquela época era muito comum. Hoje em dia, nem tanto, né? Graças a Deus. Que eram os povos guerreavam, e aquele que era o vencedor escravizava o vencido, né? E aí ele vai fazer aqui, Emmanuel vai fazer uma comparação entre essa batalha que era realmente verdadeira ali, fisicamente falando, né? Uma batalha, uma guerra. Ele vai comparar essa guerra verdadeira, assim, de batalhões, com a guerra que nós traçamos no nosso dia a dia, na nossa encarnação como um todo, né? A nossa vida é uma eterna batalha. Cada dia a gente tem uma batalha nova, uma experiência nova, que a gente deve sempre, como o João falou, aprender, botar, extrair o que ela tem de proveito para a nossa evolução. Só que muitas vezes a gente pode se colocar no lugar desse escravo da batalha, né? A gente se coloca como derrotado, não suporta e acaba se colocando ali como se algo que fosse eterno, né? Como se aquela dor, aquele evento, aquele problema que está ali acontecendo não vai terminar nunca, e aí nos colocamos escravizados diante das situações, né? Então é interessante essa analogia, como o Cristo sempre fez mesmo, né? Nas parábolas, sempre utilizando
aquelas coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas, mas para fazer uma análise depois mais psicológica, né? Mais profunda da alma, colocando, fazendo essa analogia. Bem interessante. Mais alguém? Então vamos em frente, Ju. Em frente. Agora é o dinheiro. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo, são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Esse parágrafo aí, nós entendemos o seguinte: as dificuldades materiais, né, e as dificuldades orgânicas, né, do corpo, que limitam o nosso corpo, são provas que nos fazem evoluir. Uma doença, um, até uma condição social pior, né, sofrida, elas nos fazem, essas provas nos fazem evoluir. Quando aceitamos e aprendemos a viver com essas dificuldades, né? As dificuldades materiais é que nos ajudam a cada vez mais seguir adiante, progredir. Porque se fosse tudo muito fácil, certamente, primeiro, o ser humano não ia dar valor, né? E tudo que é fácil, ninguém dá valor. Tem que sofrer um pouquinho, tem que ter uma certa dificuldade para ter um valor. E isso implica até na nossa evolução moral e espiritual. Vai, completa. Alguém quer comentar? Está todo mundo com medo da prova? Tá todo mundo com medo da prova do João. Né? Não, eu estava pensando no início da exposição, né, que aquele que é vencido se torna escravo. Uhum. Isso aí é um plano interno também, né? Porque é muito comum, eu acho que é por causa da nossa prepotência, da nossa onipotência, quando você perde uma batalha com alguém ou com alguma situação, você se sente derrotado. Isso faz com que você se escravize àquela derrota, mas a escravização é feita pela gente. Isso. Pelo pensamento da gente, porque aí você já olha a outra pessoa como maravilhosa, e você, perdi, o outro fez melhor do que eu. Né? Eu acho que isso é um processo que a gente é que cria. Claro que antigamente tinha escravização material, mas aí isso já acabou. Uhum. Não é? Não tem mais esse negócio de um povo ganha do outro, não é mais assim, né? Com essa precisão matemática. Então, eu acho que é uma coisa que a gente cria dentro da gente. Aí sempre olha para o outro, meu Deus, eu sou inferior, meu Deus, eu sou menos bonito, eu sou, sabe? Eu acho que tem uma coisa nossa aí. Você falou tudo mesmo. Né? São esses conceitos, né, que dá a materialidade, que prende o ser humano nessa situação, Prende, aí onde sim. ele se torna escravo, né, como você Exato. falou, escravo de si mesmo, é o que Exatamente. escraviza. Né? É por isso que ele fala que entender que ser aprendiz, quer dizer, está suscetível a erros, mas se aceitar que você está aprendendo, você pode errar, mas que você está aprendendo para acertar, né? Você não vai ficar preso no erro, mas vai procurar fazer sempre o acerto, né? No seu progresso. E nem se considerar um ser inferior, né? Porque tem muito, isso funciona muito na nossa, principalmente aqui no mundo ocidental. Não sei como é que é o mundo oriental, mas o mundo ocidental trabalha muito assim, né? O pior, vamos dizer assim, feitor, né? Que nós mesmos é que Somos nos nós escravizamos. mesmos. Nós mesmos é que somos o pior feitor de nós mesmos. Exatamente. É isso mesmo.
falou tudo. O Manel tem a vendinha dele. O Joaquim abre uma vendinha ali também. Mas o Joaquim não consegue progredir igual o Manuel. Ele não entende por quê. Ele acaba perdendo, aí ele vai se lastimar, ele vai se culpar, porque o que ele fez de errado. Quer dizer, ele vai se automutilar internamente. Exatamente. Esse início que ele fala do dinheiro, da saúde, me lembrou um ditado que meu pai me falava, que era quando a gente é jovem, a gente tem tempo, que seria o tempo, seria a terceira característica que não tem aí no parágrafo, né? Mas meu pai falava, quando você é jovem, você tem tempo, não tem dinheiro e tem saúde. Aí quando você está na idade mais madura, você não tem tempo, Tem tem dinheiro. dinheiro e tem saúde. E depois, quando você está mais velho, você volta a ter tempo, fica sem dinheiro e sem saúde. Então, realmente você vê que assim, A mas, evolução é linda, então né? você vê que de alguma forma isso não é necessariamente ruim, isso acaba, na verdade, nos equilibrando, né? É. Porque tanto para mais quanto para menos, quando a gente fica em desequilíbrio, fica muito mais difícil da gente exatamente não se escravizar pelas condições, né? Imagina você numa encarnação onde você nasce sem precisar trabalhar, já com dinheiro e cheio de saúde. Qual é a chance de nós, ainda tão imperfeitos e materializados, conseguirmos ter tudo isso e não usar para o mal, né? Não nos excedermos, não acabarmos nos escravizando pelas sensações e pelas Isso coisas que o aí. mundo material vão nos proporcionar. É muito difícil. Assim como também aquele que vem sem nada, né? Que já nasce, às vezes, sem tempo, sem dinheiro e sem saúde. Ele acaba também tendo uma tentação muito grande de talvez roubar, né? De talvez tentar fazer coisas para de alguma forma suprir tanta falta, né? Tanta injustiça, né? Então, realmente, o equilíbrio, quando a gente consegue, né? E todos nós, como sociedade, conseguirmos formar uma sociedade mais equilibrada, onde ninguém vai ter tudo de mais e nem ninguém vai ter tudo de menos, automaticamente a gente vai ajudar a acelerar esse processo evolutivo, né? Porque esse equilíbrio é importante, ainda mais no nosso grau ainda muito imaturos, materialmente, espiritualmente falando. Qualquer desequilíbrio facilmente nos escraviza, seja para mais É ou isso seja para mesmo. menos, né? Então a gente Exatamente. tem que ter muita sabedoria Muito. para estar equilibrando até mesmo as oportunidades que chegam para nós, da gente mesmo ter a consciência de saber botar o chapéu onde alcança, né? Saber, tipo assim, não sair aceitando só porque está vislumbrando dinheiro, e sim procurar entender também, mas eu tenho capacidade, né? Eu vou realmente assumir a responsabilidade desse novo cargo, seja lá o que for que seja lhe oferecido. E quando vem as dificuldades, que quando as coisas são tiradas de nós, que a gente também tenha a resignação, né? Que a gente entenda também que nada é para sempre, que, né, tivemos a nossa oportunidade e agora o bastão vai ser passado para outro. Então, a gente também é o momento de praticar a resignação e ter tranquilidade nesses momentos, mas é muito difícil. Quanto mais a gente tiver em desequilíbrio nesses três aspectos que eu falei, né, do dinheiro, saúde e tempo, mais difícil vai ser para suportar a alteração e a mudança que a vida nos traz, né? Mas a doutrina nos ensina que é assim e por isso que a gente tem que procurar se preparar para isso, né? E não achar que as coisas vão continuar como estão, sem nenhuma mudança até a gente desencarnar, né? Porque isso seria se iludir, se enganar, né? Não se preparar para o que certamente vai acontecer na vida de todos nós. Então, vamos lá. Vamos em frente, doutor João. Vamos, doutor Vitor. Doutor Vitor era do Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos lá. Está no infelizmente, né? Isso. Infelizmente, porém, de maneira geral,
A criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Então, aí é aquela hora em que a ficha do indivíduo cai, né? Caiu a ficha, chegou o fim. E em fração de segundos, ele consegue rever toda a vida dele, o que ele aproveitou e o que ele não aproveitou, né? Eu fiz um resuminho aqui, mas é isso mesmo que eu estava aqui na minha colinha escrito. É nesse tempinho que ele observa as chances que ele teve de alcançar, procurar evoluir um pouco mais, seguir adiante, dar um passo à frente, subir um degrau, e não conseguiu. Ou, por outro lado, também, ele pode, nessa hora, reconhecer e ver que ele conseguiu. Ele vai até mais tranquilo, mas geralmente é aquele que não que, que nessa hora ele reconheceu que ele desperdiçou uma chance que ele teve para alcançar um pouquinho mais de evolução. É hora do arrependimento, sempre acontece, né? As pessoas que devem estar à beira da morte, cai aquela consciência, né? E aí a gente vai concluindo, né? Que quem é destruído não é o outro que destrói, é a gente que permite isso, né? É a gente que permite essa destruição, né? Interiormente você permite, né? Aquele que quer botar a culpa no outro, ele está querendo se enganar, não é? Claro, claro. E o erro foi Eu acho também que... desculpa. Não, vai. Que eu entendi aqui, que eu acho também que, assim, falando sobre material, né, e saúde e tudo, mas a gente está, em referência aos bens materiais, que a gente muitas das vezes se decepciona, né, que a gente sempre quer, acho que a gente merece mais e quer mais, né? Mas, assim, eu acho que existe também uma coisa que está afetando muito a população, que é a depressão, né? Que é a pessoa que essa ansiedade que tem de querer que o tempo seja hoje, seja agora, e essa ansiedade faz com que elas não aproveitem, que não vejam, né, o rendimento, o crescimento, o desenvolvimento real, né? Elas querem já e, e pula etapas e chega lá na frente, é, como pulou muitas etapas, perdeu várias oportunidades, né, de ver o seu próprio desenvolvimento, que a cabeça mesmo, né, a nossa cabeça faz com que a gente se perca, né, no caminho. Então, assim, eu acho que às vezes a pessoa tem até o bem material, mas não tem, vamos dizer assim, o discernimento, né, para esperar o tempo de Deus, né? Porque assim a gente quer tão, né? A gente quer tudo tão imediato, tão para já, que a gente esquece que o tempo de Deus é um, né? E não é o nosso tempo, não é o tempo que a gente almeja, é o tempo que Ele tem para a gente. E às vezes a gente pula tanta etapa que a gente acaba se atrapalhando. A gente acaba pulando etapas e se atropelando. E aí deixa de ter vários benefícios, né? De conhecimento, de reconhecer no outro, né? De ver o outro, de se olhar para si também, e fica perdido nesse caminho. E aí, quando chega aí nessa hora, né, que é a tal da hora derradeira, né, que eles se falam, né? Que realmente olha para trás e fala, puxa vida, podia ter agido de uma outra forma. E é isso. É a grama do vizinho que é mais verde, né? Exatamente. Você não sabe o quanto ele demorou, o quanto ele teve que regar aquilo ali para aquela grama ficar bonita daquele jeito. Acha que foi um estalar de dedos. E a gente se martiriza, né, por isso, né?
A nossa cabeça faz com que a gente fique assim. Isso. Deixa de aproveitar os momentos, os Né? pequenos momentos, né? Os momentos mais deliciosos que existem, aqueles momentos que a gente nem sonha, né? E eles acontecem. Isso aí. Fala, Vitor. Geralmente a morte revela exatamente que toda essa escravização material é inútil, né? Porque quando você morre, tudo se vai. A única coisa que vai, que você leva é o espírito, né? O que você realmente, os laços de amor e de afeto que você construiu é que realmente te acompanham. O resto, se você se escravizou pelo dinheiro, achando que aquilo não ia acabar nunca, quando você morrer, você vai ver que acabou. Se você se escravizou na dor, no sofrimento, no vitimismo, também, quando você morrer, você vai ver que tudo acabou, né? Se você se escravizou no ódio, na raiva, quando morrer, tudo acabou. Então, você realmente é triste, né? Porque é uma encarnação desperdiçada. É toda uma encarnação jogada fora, se escravizando diante das situações, ao invés de aprender com as situações, né? Ao invés de construir com as situações para que você evolua e possa, quando vir reencarnar, já reencarnar num mundo onde você também ajudou a construir esse mundo, um mundo melhor, né? Esse sim é o verdadeiro objetivo. Aí. De frente. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a um lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. Nesse parágrafo, realmente são raras as pessoas que conseguem passar por essas provações, né? O rico que cai na pobreza, o Nossa. pobre que consegue ficar rico, né? O indivíduo o pobre que fica rico, ele se perde na extravagância, né? Ele deixa o orgulho, ele deixa as facilidades materiais escravizar ele e ele se perde moralmente, se torna escravo da arrogância dele, da soberba. O rico vai no inconformismo, também pelo orgulho que não admite ficar na pobreza, né? Ambos sofrem, né? Um aceita que o outro porque perdeu tudo e o outro sofre porque acaba se deixando influir. Ele só vai saber que sofreu depois, né? Porque ele acaba se deixando influenciar pela matéria a tal ponto que ele acha que ele pode comprar tudo e a todos. Porque ele tem, ele pode, ele acontece, ele faz. E o outro, porque perdeu, cai naquela depressão, cai É. naquela tristeza, né, profunda e fica se escravizando porque perdeu. E o outro vira escravo do que conquistou. É uma escravização. Enfim, apego à matéria desnecessário só atrapalha a gente. Isso. Né? Agora, algum apego você tem que ter, porque você tem família, então você tem que ganhar seu dinheiro, você precisa do emprego, tem que haver, mas é um apego saudável, né? Saudável, isso aí. Entendeu? Mas acontece que as perdas fazem o que você colocou muito bem. Você fica escravo do outro e o outro fica escravo da vitória que obteve sobre você. Quer dizer, enfim, não leva a nada de bom. Nada. E aí e vai passando para outras áreas de vida, porque o vencido fica revoltado, aí começa a marretar o amigo,
e o vencedor também começa a ficar tripudiando. Olha o inferno. Isso não acaba, não acaba. Desde que o mundo é mundo, que esse mecanismo se... Por isso que eu acho que Jesus deu esse prazo de 2050 anos para a gente se resolver. Porque não dá, a gente fica repetindo, né? Então, a gente, quem não sai desse mecanismo, né, vai e volta, não melhora nada, não evolui, o que vai ficar fazendo aqui? Não tem mais o que fazer aqui, tem que ir para outro lugar e, através de outras experiências, aprender a não fazer mais isso, né? Que por mais evangelho que tenha, por mais Cristo que veio se sacrificar, por mais não sei o quê, a pessoa está lá, repetindo, né? Vai chegar a um ponto que não tem mais o que repetir, né? Não tem, não, porque vai repetindo sempre as guerras atrás da outra, uma guerra atrás da outra, né? E as guerras cada vez mais ferozes, né? Porque as armas hoje nucleares são terríveis, né? Então, olha que coisa mais louca. Eu acho que Deus é muito paciente, sinceramente, comigo, com todo mundo. Pelo amor de Deus, não é brincadeira. Não Ainda é... bem, né? Ainda bem que Deus não tem a paciência igual a nossa, né? A misericórdia dele é infinita. Gente, sim, Vitor, mas você também pensa bem, parar de reencarnar na Terra para reencarnar num mundo inferior. É brabo isso. Eu acho que isso é muito brabo. Sim, vai ser pesado, né? Vai ser Muito pesado mais, muito mais. para quem não conseguir. Nossa, é muito mais sofrido, né? E todos nós somos candidatos no momento ou a ficar ou a também sair. Então, temos que nos esforçar para tentar, pelo menos tentar ficar, né? E eu não sei se vocês ouviram falar o que eu ouvi falar, que Madre Teresa de Calcutá já se candidatou para ir para o mundo mais atrasado para socorrer o pessoal da Terra. Olha só. Já se candidatou a encarnar lá como missionária, né? Que coisa, né, gente? Que coisa. Ai. Isso mostra que talvez ela já possa ficar, né? E a gente, na verdade, vai ser ajudado por ela no outro planeta. Ai. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Ana Cláudia quer falar? Não, eu estava falando como é triste, né? Vem ainda a guerra, né? Em plena evolução do mundo, assim. É terrível, Todos os, né? É terrível. todos os ensinamentos do Cristo a gente vê, né? Ainda uma guerra que sem explicação, né? A guerra só por, como é que fala? Ai, sei lá, Ganância, por por poder. ganância, perdi a Não, é palavra. egoísmo, né? Uma coisa terrível. Porque, como falou ali, essas pessoas vão desencarnar e, como muitos impérios, igual o Império Romano, tudo se acaba, né? Fica tudo para trás. Na minha cabeça, isso eu não li em lugar nenhum, é uma repetição do nazismo, e essas pessoas que estão lá atacando, possivelmente os nazistas que reencarnaram e que não abandonaram, só pode ser isso. Porque é parecido com o nazismo, só que com uma coisa pior, que são as armas nucleares, que são, né, esses aviões possantes em tudo, a possibilidade de estrago da humanidade fica muito maior, né? Na minha cabeça é isso. A Entendeu? prova do poder é mais perigosa do que a prova da riqueza. É sim, é sim. O indivíduo não precisa ser rico, mas se ele tiver o poder, não é? Poder sobre as massas. O poder, ele é, ao mesmo tempo que ele pode ele te dar um poder para construir, ele também te dá na mesma proporção para destruir, né? Então, depende do uso que você vai fazer. Exato. Agora, eu acho também que
o Allan Kardec, né, o espiritismo, ele veio para nos acelerar. Porque, repara bem, dentro das casas espíritas, você encontra também certas dificuldades e tudo. Mas se você parar para pensar, eu observo pelos meus amigos, pela minha família, nós somos pessoas melhores do que quando nós nascemos. O que a gente trabalha de, vamos dizer, a gente percebe os nossos sentimentos ruins, a gente procura não se entregar. Isso eu acho uma coisa muito boa. Eu acho que o espiritismo realmente salva a gente quando a gente quiser, se a gente quiser, claro, né? A gente vê que eu tenho visto pessoas largar o espiritismo, porque é uma doutrina de sofrimento. Eu não acho que seja nada disso. Você entra em contato com esse sofrimento que você que provoca, e não é que a doutrina de Uma sofrimento. coisa é uma libertação, ensina o caminho da libertação do sofrimento. Exatamente. Eu acho, Caminho né? para nos libertar do sofrimento, né? Claro, exatamente. Nós somos melhores do que quando a gente tinha 4 anos, 5 anos, né? A gente faz um esforço, né? Eu acho que o Kardec veio exatamente para salvar uma parte da humanidade que teria mais condição de, né, de não continuar na coisa ruim para o mundo ruim também, É que né? muitos não entendem que faz parte do caminho da libertação da dor se resignar diante da dor presente, né? E Isso. foi o ensinamento que o Cristo trouxe. Então, faz parte, né? Na verdade, a gente não é que a gente gosta de sofrer, é que a gente aprende Não, que claro que não. para se libertar do sofrimento é preciso se resignar diante do sofrimento presente, né? Para evitar os futuros, para evitar... E aí você sofre menos. Sim, né, Fê? cada vez menos, cada vez menos. Ana Cláudia? Não, e a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, né? Então a gente sabe que a gente tem muitas coisas ainda para, né, muitas pedrinhas aí no caminho para traçar. Então a dor é uma coisa constante. Se a gente aceitar e saber lidar com ela, é realmente um bálsamo, né? É passageira, né? É só a gente, na verdade, a gente não se escraviza diante da dor, né? A gente sabe que ela está ali, mas vai ser passageira, vai passar. Bem, só uma última coisinha que eu lembrei desse parágrafo também, é que ele foca na riqueza e na pobreza, mas tem aquele exemplo também dos leprosos que o Cristo curou, e que a maioria também aproveitou aquela cura para voltar a viver a vida adoidada, né? Fazendo tudo de errado. É mais ou menos a mesma coisa, né? Você também fazendo essa mesma analogia com a saúde e com a falta dela, né? Às vezes a pessoa também ela acaba ali dificilmente, né? Poucos são os que se recuperam de doenças e realmente usam a saúde ali adquirida novamente para fazer o bem, né? Não, na verdade, volta a cometer os mesmos erros que causaram a doença, né? Infelizmente, também é um erro bem comum na nossa sociedade, né? Nós temos exemplos bem recentes aí com a pandemia, né? Apareceu um monte de gente religiosa aí se transformando, né? Um monte de gente falando com Deus. Passou o período todo né? Quando a coisa foi se assentando mesmo, 80% voltou ao que era, né? Eu digo 80% porque eu estou sendo bem otimista, né? Acontece. Mas é assim, aos pouquinhos a gente vai rebanhando mais. Mas acontece, a maioria das pessoas volta à mesma situação que estava antes, né? Esquece de Deus, volta na bagunça, no egoísmo, voltado para o seu próprio umbigo. Essa é a realidade. Por isso que o Espiritismo veio para salvar a gente mesmo. Que aí você tem a consciência e já não mergulha com essa força nessas loucuras, né? Isso aí. Então vamos lá, João. Reta final. Vamos lá. Penúltimo parágrafo. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Isso mesmo. Então, o que são as posições transitórias, né?
É aquelas posições em que nós temos que passar para poder aprender. Uma situação você vem rico, a outra você vem pobre, uma você vem com saúde, a outra você vem sem saúde, a outra você vem pobre sem saúde, que é para piorar mais um pouquinho ainda, a outra você vem rico e cheio de saúde, exuberante, maravilhoso, bonitão, para você, tem poder, é para você pegar justamente aquela parte do vamos ver o que você faz quando você está por cima de tudo, né? Não se deixar influenciar o teu orgulho, não deixar você pisar nas pessoas. Você tem que aprender a conviver com a situação material, mas sempre ajudando o próximo para que você não caia na tentação, né? É isso mesmo. Acrescentar. Então, vamos para o último parágrafo, que é o resumão do Emmanuel. Guarda a retidão e consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Ou seja, nós temos que estar sempre voltados para o bem, não o nosso bem, né? Mas o bem do próximo. Sendo assim, sempre acharemos uma maneira de contribuir para a evolução do próximo. E com isso a gente vai também contribuir para a nossa evolução, indo sempre adiante, sempre um pouquinho à frente. Mais alto, E aí? É o resumo, né? É Pois o é. resumo de tudo que a gente falou até agora. É a gente realmente não se prender, né? A gente procurar não se prender a nada, nem nada de bom, nem nada de ruim. A gente entender que tudo é passageiro, tudo é transitório. As glórias e os desgostos da terra serão sempre transitórios, não serão eternos. E a gente aprender que se a gente está por cima da carne seca, é porque, na verdade, estamos com uma missão e uma responsabilidade muito Muito grande. grande, muito E grande. quando estamos por baixo da carne seca, não é também para se minimizar, e sim entender que é um momento de também de, na verdade, de ser assessorado, de ser humilde, de receber, né, de procurar receber mais do que dar e de ter momento de reflexão, né, momento de trabalhar a paciência, a humildade. Então, sempre a gente tem que olhar o lado do aprendizado, né? E não necessariamente o sofrimento e muito menos as glórias e as benesses de quando a gente está por cima, né? A gente tem que olhar o que tem por trás, o que realmente a gente precisa aprender, tanto numa hora quanto na outra, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Todo mundo preparado para a revolução? Todo mundo preparado agora para a prova oral que o João vai fazer? Eu estava me lembrando de uma coisa que ajuda muito, né? Isso você encontra em todos os mentores de luz, eles falam sobre como o trabalho honesto ajuda a gente a caminhar, né? E eu acho também o seguinte, se a gente puder também trabalhar sem ganhar dinheiro, é muito bom, porque você está sempre perto daquele que está necessitado, que você descobre o quanto você quer dizer, privilegiado nesse sentido, né? De que você não precisa receber as coisas de graça, você trabalha para ter seu dinheiro. Eu acho que isso é muito, muito importante, a gente trabalhar sem ganhar. São os trabalhos voluntários, né? Eu acho muito bom para ajudar a gente. Ajuda mais a gente do que aos outros que a gente ajuda. Eu acho que ajuda muito mais. Você ajudando o próximo, você está se ajudando mais do que ajudando ao próximo. Isso.
E aí não fica, João, com tempo para dizer, eu vou aumentar meu patrimônio. Você não tem tempo para isso, porque você está tão envolvido ali em ajudar quem não tem nada, que aí até esses castelos vão embora. Eu acho que é muito bom, é muito. O trabalho, né? O trabalho. Jesus valorizou muito o trabalho. O Kardec fala isso muito. Como é importante o É trabalho. uma das leis de Deus, né? Exatamente, exatamente, né? Isso aí jamais vai mudar. Não. E como ajuda, né, Salminha, a gente a ficar mais leve, embora você fique cansado, porque se doar assim cansa, mas você fica dentro de você, você fica mais leve, né? É verdade. A Joana de Ângeles não falou, É. está até no livro no livro não, no filme, né, do Oswaldo, ela diz que quem seca a lágrima dos outros, ou né, que cuida do outro, não tem tempo para chorar as próprias dores. Exato. Então, não tem depressão, não tem ansiedade. Quer dizer, você está deprimido, está triste, está seja lá o quê? Vai trabalhar em prol do outro. Fazer alguma coisa de útil, né? Ocupar o seu tempo com algo bom, com algo edificante. Passa, todos esses problemas passam. Quando você vê assim, não está nem mais pensando nele, porque você se ocupou com coisas tão boas, que são dignas, né? E que traz um bem-estar para o outro, que acaba nos preenchendo de bem-estar também, né? Que aquele bem sempre volta, né? Em dobro, né? Para aquilo. Aí que acaba Volta sim, volta sim. É verdade. Porque a pessoa a quem você ajuda, quer dizer, eu estou falando da maioria, porque tem uns que são mais difíceis. Ela devolve um sentimento para você, já dá um sorriso diferente quando você passa, já dá, né? É uma coisa, olha, muito, muito reconfortante isso. A gente vai se sentindo melhor, né? Mais feliz até, claro que sim. Né? É a gratitude. Isso mesmo. Né? Nossa. Isso mesmo. O que a gente tem que fazer é obedecer realmente às leis de Deus, porque a gente vai ficar melhor, não há dúvida. Exatamente. Bem, quero agradecer ao João pelo estudo da noite de hoje. Muito obrigada, a paciência de vocês. Muito obrigada. Agradecer a presença de todos. Agradecer a todos de casa também que vão assistir, os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de centro, que todos aproveitem esse estudo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like e, para finalizar, deixa o gostinho. E agradecer a Gláucia, porque ela escuta. Eu fico ouvindo aqui quietinha. E aproveitando, absorvendo. Né, minha linda? Porque aqui embaixo é muito barulho. Se eu deixar o microfone ligado... Ela absorve. Mas olha, não vai fugir da prova, não, hein? Bem, o estudo da semana que vem vai ser a Dorô. Então, convido a Dorô a fazer a nossa prece de encerramento. Qual capítulo? Capítulo 133. Isso, tudo bem. Pai de infinito amor, viemos agradecer essa oportunidade que se repete a cada quinta-feira, nesse ambiente de afetividade, de cordialidade, de amizade, que cada vez mais nos estimula a procurar seguir tudo aquilo que o Senhor ensinou e que se concretizou através do vosso Filho tão querido que é Jesus. Agradecemos de todo o nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Boa noite a todos. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, até semana que vem. Um beijinho para a filhada também. Obrigada. Para todos. Até logo.